Aurora, sou Edson Urbano, essa é a primeira aula do nosso curso Trotsky, Vida e Pensamento, e hoje a gente colocou como tema para essa primeira aula o Jovem Trotsky e a Revolução de 1905. Né? E para ajudar a gente a administrar nosso tempo aqui, eu já queria anunciar mais ou menos que eu pensei essa primeira aula dividida em 3 eixos, né? Três momentos principais. O objetivo do o primeiro seria familiarizar um pouco a gente com o contexto histórico, o momento que a Rússia estava passando ali, em torno de 1905, da onde vem a Revolução de 1905 na Rússia e qual a importância dela. O segundo, então, primeiro, essa contextualização histórica, para a gente ficar mais familiarizado um pouco. O segundo, que é o tema que, do ponto de vista teórico, é o mais profundo da nossa primeira aula, que é entender as 3 concepções da Revolução Russa, né? O texto base, inclusive, que a gente indicou, e entender quais eram essas 3 concepções da Revolução Russa, que vai permitir a gente ter uma visão bem completa de qual que era o debate na esquerda russa naquele momento, como os vários setores viam a revolução e o papel dos trabalhadores e dos revolucionários nessa revolução, e também eu acho que vai ser interessante para a gente pensar paralelos com os debates, os desafios da esquerda hoje, né, no Brasil e no mundo, mas em particular no Brasil. Então, esse é o segundo bloco. E o terceiro bloco é, de fato, sobre o próprio processo da Revolução de 1905, onde vamos falar um pouquinho do papel do Trotsky, mas, em particular, dando destaque para uma novidade histórica fundamental desse processo da Revolução de 1905, que foi a criação do Soviete de Petrogrado, né, de Petersburgo, né, na época se falava ainda São Petersburgo. Né, e esse soviete, ou soviet, a gente fala de distintos modos, é a palavra russa para a palavra conselho. Né, então, é um conselho, uma organização dos representantes dos trabalhadores. Né, o nome oficial que eles davam na época era o Soviete dos Deputados Operários, né, de São Petersburgo, e, na verdade, um tipo de organização que se espalhou pelo país ao longo de 1905, e a gente vai ver a importância que isso teve depois para a Revolução de 1917. Aliás, não à toa, né? Depois, a própria expansão da Revolução Russa para as repúblicas vizinhas gerou a criação da União Soviética, né? Ainda que a gente sabe que, poucos anos depois, ela, apesar de manter o nome União Soviética, os soviets foram sufocados pelo stalinismo e tal, mas isso já é tema para a nossa terceira aula. Né? Então, hoje, seguindo mais ou menos, então, e para essa segunda, para essa terceira, né, parte, eu coloquei aí na bibliografia um texto sobre a conclusão de um livro que o Trotsky escreveu sobre 1905, mas quando eu for entrar nessa parte, eu pego o livro e a gente fala um pouquinho desse, para a gente não perder tanto tempo nessa introdução. Bom, então, indo diretamente, essa primeira parte da contextualização, eu tenho uma sorte aqui, porque eu acredito que muita gente que está aqui no curso assistiu os cursos anteriores aqui no campus virtual do Esquerda Diário, né? Não só o da Introdução ao Capital, mas, em particular, o curso que a Simone Shibashi deu sobre, minha amiga, né, professora Simone Shibashi, deu sobre o Lenin, e nesse curso ela fez uma introdução muito boa sobre toda a situação da Rússia. Quem não tiver visto antes vai poder ainda, né, checar lá depois, então isso já encurta um pouco. O que eu queria focar dessa questão de contextualização, aproveitando então que a gente tem esse material recente aí, e muito bom, é focar em 2 aspectos centrais que eu acho que dá para a gente pensar até conceitualmente, para localizar a discussão sobre 1905 e sobre como que estava a esquerda russa naquele momento. Então, o primeiro grande elemento que eu queria lembrar, que a Simone teve chance de falar em mais de uma ocasião nas aulas do curso dela, foi a questão que o capitalismo como um todo, né, pensando o capitalismo em sentido mundial, estava no meio de uma transição muito importante,
uma transição que nós, marxistas, chamamos a mudança de fase do capitalismo para a sua etapa imperialista. Então, basicamente, significa que o capitalismo, a gente está falando de 1905, né? Muitas vezes eu vou estar me referindo ali, a esse momento da virada do século XIX para o século XX, né? Aqueles primeiros anos em torno de 1900 e, em particular, 1905. E esse momento, essa viragem, né? É um momento de transição muito importante, por quê? Porque o capitalismo, vocês, enfim, grande parte aqui deve ter estudado isso mais a fundo, mas o capitalismo, ele, chegando a se espalhar pelo mundo todo, ele encontra limites e duas coisas basicamente acontecem. Uma é o nível de concentração do capital começa a chegar à formação de grandes monopólios. Então, em cada ramo, em cada setor, você tem enormes empresas que têm uma tendência a monopolizar o mercado, né, ou dividir entre poucas o mercado mundial. E você tem esse encontro da expansão do capitalismo, né, que começa ali num pedacinho da Europa, vai se encontrando, se chocando com relações sociais de distinto tipo nos vários países, nas várias regiões do globo, e chega a um limite dessa expansão, né? Então, esses dois processos combinados, depois tem outras características, né, que o Lenin é o principal sintetizador desse momento, mas o principal é que ali, esse momento é um momento em que começa a se desenhar a formação das grandes potências imperialistas e começa a se desenhar o mapa para uma conflagração em nível internacional que vai acontecer na década seguinte, né? Vai se iniciar em 1914 e, enfim, na aula seguinte, que a gente vai pegar a Revolução de 1917, que se deu em meio e em resposta à Primeira Guerra Mundial, a gente vai poder falar um pouco mais disso. Mas é interessante pensar essa década anterior, dos 1900, e o ano de 1905, como parte do momento onde essas contradições, essas questões da época imperialista já começam a se mostrar, várias delas. E uma delas inclusive, envolvendo a Rússia, é a guerra russo-japonesa, que é uma guerra que começa em 1904, vai até 1905, e que já é uma guerra entre, né, o Japão, que vinha, né, da era Meiji, né, de rápida industrialização e transformação numa potência em ascensão, e que a Rússia e o Japão fazem essa guerra pelo controle ali do Extremo Oriente russo, Manchúria, toda aquela região, Coreia, né, toda aquela região. Então, isso já é parte da coisa, e quando a gente fala um pouco, né, na terceira parte desse curso, dessa primeira aula da Revolução de 1905, a gente vai ver o quanto a guerra russo-japonesa também teve uma relação com a Revolução de 1905 bastante semelhante à que vai ter a Primeira Guerra Mundial com a Revolução de 17. Agora, o segundo aspecto que eu queria pegar nessa contextualização muito breve então, por um lado, é entender que estamos falando de uma Rússia no meio dessa transição do capitalismo, né, que as potências europeias já começam a virar grandes potências monopolistas, exportadoras de capital, etc., né, e você tem dos dois lados, nos Estados Unidos de um lado, a Rússia do outro, dois países que vão buscar se inserir nesse contexto, só que aí que eu quero chegar no segundo grande aspecto dessa contextualização, que é que a Rússia, inclusive ao contrário dos Estados Unidos, é um império, um império atrasado e que governado por um monarca absoluto, total, que tem o nome de Tsar, né, ou Tsar, tem várias formas de traduzir, de transliterar esse nome, mas é o grande imperador de todas as Rússias, né? Então, esse Tsar, né, essa autocracia, é um regime que a Rússia, na verdade, vinha de poucas décadas de ter eliminado, ao menos formalmente, a servidão. Até 1860 ainda era um país onde existia servidão no sentido mais medieval mesmo do termo, e nessas décadas posteriores teve uma certa modernização, mas que mantinha os camponeses numa condição bastante semelhante ainda da servidão, né? E é um país onde
você tem, então, essa combinação entre o capitalismo, que bastante impulsionado da Europa, vai se instalando dentro do território russo e formando polos de desenvolvimento bastante avançado, né, com grandes indústrias numa escala, inclusive, não vista nem nos grandes países europeus, né, e a gente vai falar um pouquinho mais disso também, e a combinação entre isso e um panorama geral de enorme atraso, né? Então, o que eu queria como conceito que a gente, né, esse atraso manifesto não só na autocracia, né, do Tsar, que, inclusive, ao contrário de alguns monarcas que ainda existia na Europa, não era nem sequer uma monarquia do tipo constitucional, ou seja, né, onde se combina, né, a existência dessa figura bizarra que é o rei, mas com algum tipo de, né, regime parlamentar ou uma subordinação, mesmo que formal, a uma constituição, né? No caso russo, isso até 1905 não existia, pelo contrário, né? Era o orgulho do Tsar era justamente que ele era senhor, amo absoluto de toda a Rússia e não se limitava seu poder por nenhuma força, nenhuma instituição e nenhum pedaço de papel, né? Então, o que eu queria que a gente resgatasse desse momento, para poder entrar diretamente já no debate das três concepções da Revolução Russa, é a ideia do anacronismo muito grande, então, desse regime social. Você tem inclusive, esse anacronismo, né, ao longo do século XIX, a gente lembra que o século XIX, né, se a gente pega desde o finalzinho do 18 ali, 1789, né, na França, a Grande Revolução Francesa, que pela primeira vez derrubou o absolutismo feudal, né, na França e instalou uma república, depois, enfim, teve todos os retrocessos, o Napoleão, etc., mas isso já escaparia do nosso curso aqui, mas o importante é entender que já na onda expansiva pós-Revolução Francesa, lá no finalzinho no século antes, tem uma pressão muito grande para os países europeus adquirirem uma forma constitucional, né, tem revoluções que buscam a república, a maioria é derrotada, etc. Isso a gente vai poder ver um pouquinho mais para frente. Mas, ao longo do século, esse século XIX, né, os 1800, vamos dizer, essa foi mais ou menos a disputa que se deu bastante dentro do continente europeu, né? De um lado, o capitalismo se desenvolvia, e com ele, né, como bem ensinou Marx para a gente, né, com o desenvolvimento do capitalismo, surgia o seu coveiro, né, o que está destinado a ser seu coveiro, que é a classe trabalhadora, o proletariado moderno, e esse desenvolvimento econômico capitalista vai se chocando e se combinando com esses regimes que são herança da Idade Média, do feudalismo, né, e que em determinados momentos gera processos revolucionários interessantes que a gente não vai poder abordar nesse curso, mas seguramente em outro momento no curso, no campus virtual, a gente vai poder ver alguns deles em detalhe, acho que seria muito interessante, né? Agora, voltando então para a Rússia, por que eu estou falando tudo isso? Para dizer que, imaginemos então que transcorreram mais ou menos 100 anos depois da Revolução Francesa, em que o continente europeu passou por vários processos revolucionários que tentavam, de algum modo, reproduzir, às vezes de forma mais sincera, às vezes de forma mais farsesca, o que foi o papel histórico da Revolução Francesa, né? E a Rússia, até então, até essa virada do século XX, até o começo dos 1900, parecia aquela muralha impenetrável, onde sempre o Tsar não só impedia, né, tinha sido onde, inclusive, Napoleão perdeu lá aquela primeira guerra de expansão da Revolução Francesa, e depois, nos processos revolucionários europeus, sempre o Tsar intervinha como uma força reacionária muito forte, na qual todas as classes, as camadas mais reacionárias da Europa podiam se apoiar, encontrar um bastião ali da reação, que era a Rússia. Agora, o interessante é o quê? Que a mudança, essa virada do século, é um momento justamente em que tem que tomar cuidado aqui com o tempo para não me empolgar muito na introdução, mas
quanto mais a gente agarrar essa questão, mais fácil vai ser entender as três concepções. Então, só para concluir essa parte, o que eu diria? A Rússia, então, essa virada é um momento muito dinâmico, e é apaixonante ver os debates entre a social-democracia russa. Na época, toda a esquerda russa se chamava social-democracia, não só na Rússia, na verdade, né? A esquerda marxista, ou a esquerda em geral, mas de inspiração mais ou menos marxista, todos se chamavam de social-democratas, né? Na Alemanha, enfim, na Europa toda e na Rússia também, né? Então, o debate na esquerda russa, na social-democracia russa, é apaixonante ver o quanto eles já discutiam, já antes de 1905, discutiam a questão da Revolução Russa, né, em termos de uma revolução que vai ocorrer, e eles não tinham dúvida, não pensavam como aquela coisa que às vezes a gente vê hoje em dia, parece uma coisa distante, será que vai acontecer uma revolução, será que é possível, né? A gente que está vindo de décadas em que o capitalismo se proclamava como fim da história e tudo mais, agora o panorama está começando a mudar, isso é maravilhoso, né? Mas a gente vem de uma época em que o capitalismo quase conseguiu afastar das massas a ideia de revolução, e mesmo na esquerda o ceticismo imperou muito, né? Então é muito interessante voltar nesses debates do começo do século passado lá na Rússia, porque essas contradições sociais, né? Esse desenvolvimento rápido do capitalismo, que não transforma o país numa grande potência, no caso da Rússia, mas cria grandes polos de desenvolvimento industrial com um nível de concentração em indústrias, inclusive, e uma classe operária moderna com uma velocidade extrema, né? Então, você tem camponeses que, em uma geração, assim, se transformaram em operários industriais e num nível de concentração de indústrias de mais de 1.000 operários, etc., num nível só comparável um pouco aos Estados Unidos, mas mesmo assim superior e maior que na Alemanha, maior que nas grandes potências europeias, né? E, ao mesmo tempo, convivendo com uma nobreza feudal, uma classe aristocrática acostumada a marcar os camponeses a ferro, né? E esse regime político totalmente absolutista, fechado, sem liberdade de nenhum tipo, que é o tsarismo, né? A autocracia, né? Então, isso tudo pulsava na esquerda russa, e isso tudo fazia com que o debate na esquerda russa, né, na social-democracia russa, a gente tem que se acostumar, os trabalhadores, quando vão à história para conhecer sua própria história, a gente tem que se acostumar sempre a ver isso, que as mesmas palavras mudam de conteúdo, né, mudam de significado, dependendo do momento histórico em que a gente está discutindo. Então, hoje em dia, a social-democracia significa outra coisa totalmente diferente, mas também não é à toa de onde vem a social-democracia atual, mas, naquela época, o importante é entender que social-democracia, a gente vê nos textos, é o termo como se nomeia a esquerda marxista, né, falando em termos bem genéricos, né? Inclusive, é interessante, quem viu os textos, só para falar um pouquinho mais da questão dos nomes e dos rótulos, né, para a gente aprender a ver sempre o conteúdo por trás do nome, né? É interessante porque talvez alguém tenha se pegado nisso. As primeiras vezes que li sobre a Revolução Russa, sempre me chamava a atenção, e até no começo um pouco confundia, que é que os marxistas na Rússia eram social-democratas. E tem um outro partido, um outro grupo, que aparece nos textos, que são os socialistas revolucionários, né? E aí, a primeira vez que você ouve, você fala social-democrata, socialista revolucionário, parece que os socialistas revolucionários são mais à esquerda, né? Mas, na verdade, não. Os socialistas revolucionários são os herdeiros do velho populismo russo, né, dos Narodnik, que tem uma visão bastante utópica, bastante abstrata do que seria a libertação da Rússia, são herdeiros das organizações terroristas do século anterior, e em política tendem a ser muito mais conciliadores, né, se colocam como representantes dos camponeses, na verdade, e em política sempre se mostraram muito mais conciliadores com a burguesia, e isso a gente vai ver, em particular, quando falar de 1917, vai ficar bem claro essa diferença, né?
Agora, voltando então aos social-democratas, né, que é a esquerda proletária, a esquerda que se considera representante da classe trabalhadora, né, se a gente pensar os socialistas revolucionários, ou às vezes a gente fala SRs, né, até para ficar claro que não é que são socialistas revolucionários, né, é um partido. Esses SRs se colocam como representantes dos camponeses, os social-democratas se colocam como os representantes da classe trabalhadora, né, não só do proletariado industrial, mas do proletariado como um todo, né? E por isso também a relação com a teoria marxista é evidente. Então, desculpa. Então, estava falando sobre como esses debates acalorados entre os social-democratas tinham a ver com essa contradição, né? O anacronismo enorme do regime social e político russo e o dinamismo das relações econômicas. Para vocês terem uma ideia, a inserção do marxismo na Rússia, né? Um dos pais do marxismo na Rússia, que é o Plekhanov, né? O Plekhanov, que foi veio dos Narodnik, né? E se transformou em marxista. Foi um dos responsáveis por introduzir mesmo o marxismo na Rússia. Depois Lenin, Trotsky são uma geração seguinte, né? E se a gente vê, por exemplo, os primeiros textos do Lenin na juventude, são textos de polêmica com justamente os populistas, né, os Narodnik, que são, enfim, como eu falei, os que vão desembocar nesses SR. E por incrível que pareça, o debate no começo era convencer eles de que o capitalismo, que era inevitável que a Rússia passasse pelo capitalismo, que o capitalismo já estava entrando na Rússia de todas as formas e que não tinha nada marcado na história, no destino russo, que fizesse com que ele fosse ter um desenvolvimento separado do resto do mundo, onde o capitalismo cada vez mais era o sistema social dominante. Enfim, toda polêmica tem que começar de algum lugar, né? Então, a primeira coisa foi reconhecer essa realidade. Enquanto os capitais europeus entravam na Rússia com tudo, montavam esses grandes conglomerados, né? Arrancavam os camponeses da terra e transformavam em proletários modernos, tinha gente na Rússia que ainda idealizava a aldeia russa, etc., achava que seria possível manter a Rússia imune ao capitalismo. Infelizmente ou felizmente, isso era impossível e o marxismo mostrou, os marxistas, né, se mostraram totalmente corretos nisso. Então, esse contexto, né, vamos dizer, e não só, com a velocidade em que se instalava o capital europeu montando essas grandes indústrias, né, se colocava uma outra contradição dentro da Rússia, que era que a formação desse proletariado, né, moderno, né, dessa classe operária moderna, se dava numa velocidade espantosa e gerou uma classe que, em poucos anos, foi se dando conta da sua força, né, já na década de 1890 protagonizou grandes greves e no início dos anos 1900 também, né, mais uma vez, uma onda de greves muito importantes, antes mesmo da Revolução de 1905. Então, esse era o clima do debate, né, e com isso a gente entra no segundo tópico de hoje, que é justamente a questão das três concepções, né? Então, as três concepções da Revolução Russa têm a ver com esse contexto, né? Todos sabem que é inevitável ter uma revolução na Rússia, teve a Revolução Francesa, teve as revoluções de 1848 na Europa, em particular, na Primavera dos Povos, e outras revoluções menos sincronizadas, vamos dizer, em vários países europeus, e todos sabiam que era uma questão, mais cedo ou mais tarde, aquele regime social russo não tinha como se manter. E aí o grande debate era esse, entre os marxistas, né, entre a social-democracia. E aí se formou, basicamente, três visões sobre como seria a Revolução Russa, né, que tem a ver com três formas de responder à contradição desse momento, né? Então, a primeira delas, que é fácil da gente entender, é a dos mencheviques, né? Então, brevemente, quem viu os textos teve uma primeira aproximação, mas brevemente sobre os mencheviques, né, eles são o setor, vamos dizer assim, a ala direita dentro da social-democracia, né? Então,
dentro da esquerda russa, né, como em todos os países, né, como hoje no Brasil, em qualquer país do mundo, você tem dentro da esquerda divisões, né, divisões que se baseiam em diferenças de visão de mundo, de programa político, de estratégia, né. E, na verdade, é interessante pensar os mencheviques, por quê? Porque os mencheviques, né, se a gente lembrar aquela frase do Marx, né, daquele escrito maravilhoso de juventude dele, a ideologia alemã, Marx já ali dizia, né, em 1846, que as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Isso a gente vê em todo momento, né? Tirando os momentos revolucionários, que são justamente quando as grandes massas conseguem tirar o véu da alienação, da dominação ideológica, né, e tomar os destinos nas suas mãos, justamente o que mantém o sistema, né, sociedades baseadas na exploração é sempre algum nível de repressão e violência, óbvio, mas também um nível de dominação ideológica, né, de legitimação de algum tipo, mesmo em sociedades violentíssimas como opressoras como a russa. Então, no caso e ainda mais pensando que a classe economicamente dominante nesse momento na Rússia já vai passando a ser a burguesia, né? Então, o czar a autocracia ainda se baseia bastante na classe dos grandes latifundiários, né, dos nobres, mas cada vez mais a burguesia vai disputando algum espaço aí. Isso é até interessante, porque quando a gente vê os escritos de 1905, a gente vê que ainda tem um debate sobre qual o papel que a burguesia vai ter aí. E essa que é a grande base da visão menchevique, né? Qual que é a visão menchevique? É a visão mais influenciada pela ideologia burguesa, né? Pela confiança no papel que a burguesia pode ter. Então, qual que é? É uma visão bem... se fosse em lógica, né, a gente chamaria o silogismo, né? Como se as coisas fossem lineares. Então, ele pensa assim... a Rússia é um país atrasado, não teve uma revolução burguesa, como a exemplo da Revolução Francesa, né, uma revolução que trouxesse o sufrágio universal, a Constituição, né, o parlamento, né, as liberdades individuais e civis. Então, por causa disso, é preciso que a Rússia passe por uma revolução burguesa, e os mencheviques deduziam disso, de que, então, se a revolução é burguesa, se as tarefas da revolução são burguesas, é a burguesia russa que tem que encabeçar essa revolução, né? E aí, os mencheviques, por causa disso, achavam que a tarefa dos social-democratas, né, dos socialistas, era preparar os trabalhadores para participar da revolução como coadjuvantes, com a burguesia encabeçando, né, que derrubasse a autocracia e conquistasse um regime parlamentar mais parecido com os europeus, e que aí dentro desse regime, lentamente, a classe trabalhadora lutaria pelos seus direitos, etc. E lá na frente, num futuro mais ou menos distante, poderia, quando a Rússia já tivesse alcançado o patamar, né, dos países europeus mais avançados, aí sim seria a hora de uma luta proletária independente socialista. E é até interessante porque os mencheviques, né, essa corrente de pensamento e política, até tentava se basear, às vezes, em textos do Marx, né, tirado um pouco de contexto, etc., tentavam se basear no texto do Marx para dizer, tá vendo, Marx achava que a Revolução Socialista vai ser nos países capitalistas avançados, então, se a Rússia ainda não chegou lá, não é nossa hora, né? Depois eu queria falar um pouquinho mais, mas eu estou com medo de passar muito tempo, mas fica para o debate, ou para outro momento do nosso curso, a gente poder discutir essa questão de como esse pensamento dos mencheviques tinha a ver com uma visão de mundo que era a visão burguesa dominante, não só na Rússia, mas na época como um todo, que é a visão evolucionista, né, do progresso, uma visão de que, evolutivamente, pelo próprio desenvolvimento econômico, o capitalismo vai desenvolvendo, vai levando cada vez mais a uma democratização da sociedade, etc., e aí, por uma via bem gradual, os trabalhadores vão ter um momento de transformar a sociedade num sentido socialista, né? Na parte final dessa aula de hoje, a gente vai ver como, em 1905, essa concepção tomou um papel dramático e bastante conservador durante a Revolução de 5. A segunda concepção seria a concepção bolchevique,
né, que principalmente é a crítica que o Lenin faz aos mencheviques, né? Os mencheviques têm várias figuras, né? Acho que os principais que a gente poderia citar aqui como lideranças dos mencheviques seria o Martov, né, e o Martynov, né? O Martynov é até aquele mesmo que o Lenin polemizava já no Que Fazer, naquela época ainda não tinha o nome mencheviques, né, porque esse nome mencheviques, bolcheviques, tem a ver com a divisão que teve no Congresso, que o partido, né, da social-democracia como um todo, organizou um congresso em 1903, e bolchevique foi a maioria no Congresso, menchevique foi a minoria no Congresso. Tem a ver com o tipo de partido que precisava se construir. Mas não vou aprofundar tanto essa questão aqui agora, depois a gente pode discutir mais, mas o que eu queria dizer é que, em contraposição a essa visão, que era uma visão totalmente passiva, né, de que os trabalhadores têm que se deixar dirigir pela burguesia e ir até onde a burguesia nos leve, né? Contra isso se ergue a posição dos bolcheviques, em particular o principal dirigente, né, do bolchevismo, que foi o Lenin, né? E o Lenin vai, já antes de 5 e ainda mais ao longo de 1905, vai desenvolver, vai elaborar como a burguesia russa é totalmente desprovida de qualquer capacidade histórica revolucionária, né? Em última instância, eles concordam que as tarefas imediatas da Revolução Burguesa, da Revolução Russa, são tarefas burguesas, né? Vamos dizer, simplificando, reproduzir o que já tinha sido conquistado na França lá, mais de um século antes, e a Rússia ainda não tinha, né? Mas ele vê que o fato dessas tarefas serem tarefas burguesas não significa que elas possam ficar na mão da burguesia. Por quê? Porque a burguesia russa é uma burguesia já contra-revolucionária. É uma burguesia que vai ficar, no melhor dos casos, passiva em vários momentos, hesitante em vários momentos, porque ela também tem interesses que entram em choque com a autocracia, né, com o tsarismo. Mas ela não isso no máximo, esses interesses podem fazer no máximo, em alguns momentos ela tem um discreto apoio a algumas medidas de luta revolucionária, mas no melhor dos casos ela vai ver isso com uma certa admiração, uma certa expectativa meio platônica, mas nos momentos decisivos ela vai cerrar fileiras com o próprio regime, porque o processo revolucionário das massas, já, né, na própria Revolução Francesa, se a gente fosse ver, já aconteceu um pouquinho isso, mas nas revoluções europeias posteriores, no século XIX, isso tinha se mostrado já com toda a força, o próprio Marx tinha analisado isso sobre as revoluções de 1848, né, como a burguesia que deseja uma revolução contra o antigo regime, né, contra a monarquia feudal, na hora que as massas tomam a iniciativa, ela se assusta, porque ela é uma classe proprietária, né? Ela quer ordem, ela quer manter a sua capacidade de classe exploradora. Então, é mais ou menos natural que na hora do vamos ver, né, ela cerre fileiras com a reação, inclusive, abrindo mão, muitas vezes, de seus próprios interesses, em parte, para buscar um acordo com o antigo regime. Isso já era uma lição que o Marx tinha tirado, o Engels tinha tirado, né, no século XIX, e o Lenin fala, não, isso na Rússia hoje mais vivo do que nunca, né? É impossível. Então, o que o Lenin propõe é uma coisa bastante audaz, né? Bastante audaciosa, que isso é parte do debate já diante de 1905, alguns outros autores tinham chegado a pensar alguma coisa parecida, mas com certeza ninguém foi radical como o Lenin, de identificar duas coisas. Primeiro, que se a burguesia não vai conseguir encabeçar, significa que são as outras classes, são as classes exploradas e oprimidas que vão ter que encabeçar essa revolução. Então, vamos dizer, a revolução é burguesa no sentido das suas tarefas, mas quem vai fazer a revolução de fato e dirigir a revolução são os operários e os camponeses. São a imensa maioria na Rússia. E aí o Lenin já introduz uma outra coisa, quem viu o texto, o Trotsky é bem enfático nisso, que é que muitas vezes todo mundo estava dizendo ali, mencheviques e bolcheviques, estavam dizendo a mesma coisa, a revolução é burguesa, né, no sentido das tarefas, né? A revolução russa é uma revolução que é burguesa. Só que, na verdade, eles pareciam estar falando a mesma coisa, mas não estavam. Porque os mencheviques, quando falavam que a revolução é burguesa,
resumiam tudo na mudança de regime, numa questão meramente da superestrutura política, vamos dizer assim. Conquistar uma constituição, conquistar direito de voto, uma série de coisas muito importantes, mas o Lenin diz, não, o principal da Revolução Francesa foi fazer uma reforma agrária radical, arrancar a terra dos grandes latifundiários, feudais, e entregar na mão da nação camponesa. Essa é a grande tarefa burguesa mais progressista de todas, né? É acabar com a velha propriedade aristocrática e entregar na mão dos milhões de camponeses a terra na qual eles trabalham, né? Então, o Lenin coloca essa tarefa radicalmente como a principal tarefa, e aí liga com isso a ideia de que aí mais ainda que não vai ser a burguesia, que nisso é totalmente aliada das velhas classes proprietárias oriundas da nobreza russa, né, na defesa da propriedade privada, menos ainda, então, vai ser a burguesia que vai encabeçar uma revolução que faça realmente uma revolução nas relações agrárias na Rússia. Então, o Lenin vai encabeçar isso, vai colocar essa ideia com muita força, desenvolve vários escritos, eu tenho um em particular, o curso é sobre o Trotsky, mas não dá para deixar de citar, que é um que ele escreve em 1905 mesmo, durante a Revolução de 1905, que chama Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática. Fala duas táticas, na verdade são duas estratégias, né? Mas na época eles usavam mais o termo tática, que é justamente a diferença entre os mencheviques, que querem esperar a burguesia encabeçar a revolução, coisa que jamais a burguesia vai fazer, e a dos bolcheviques, que é buscar essa aliança operário-camponesa para fazer essa revolução. E aí entra a terceira visão, que é a visão do Trotsky, que é porque o que o Trotsky percebe? Que a visão bolchevique está totalmente certa na crítica que faz aos mencheviques, né? Ou seja, é uma visão que essa crítica que o Lenin coloca, né, é totalmente necessária, porque seria loucura realmente esperar que a burguesia russa fosse fazer a revolução, e mais ainda, o Trotsky vai ver o elemento que a gente poderia chamar de hegemonia proletária, né? Hegemonia no sentido forte, no sentido positivo da palavra, que é a capacidade do proletariado, a capacidade da classe trabalhadora de tomar nas suas mãos as tarefas do conjunto dos oprimidos, né? Então, o Trotsky gosta muito dessa visão que o Lenin desenvolve, de que os trabalhadores vão se aliar aos camponeses para, inclusive, tirar os camponeses da influência da burguesia, mostrar para os camponeses que, apesar do desejo de cada camponês individual se conseguir a sua pequena propriedade, isso não significa que o camponês seja aliado do burguês, que é a grande propriedade, né? Nesse caso, a pequena propriedade é inimiga da grande propriedade, e isso é uma coisa que os trabalhadores urbanos e os operários agrícolas têm que mostrar para os seus aliados, né, para os seus companheiros camponeses, né? Que é preciso, então, romper com a burguesia e fazer uma aliança entre os explorados, né? E essa ideia é muito forte, só que o Trotsky, o que ele vai perceber? Já antes de em 1905, isso fica bem marcado, os textos que o Trotsky vão escrever de conclusões depois de 1905 vão ser muito fortes nisso, e, na verdade, vai ser uma ideia-chave que depois vai desembocar no que a gente chama de teoria, o próprio Trotsky chamava, né, todos chamavam, a teoria da revolução permanente, né? O que é, né, depois a gente vai falar um pouco, porque o termo, né, revolução permanente já vem do próprio Marx, né, é toda uma outra discussão, mas antes disso, o que eu queria, para ficar bem claro para a gente, o Trotsky, ele pega essa ideia do Lenin, então, de que não vai ser com a burguesia, de que a chave é uma aliança entre os trabalhadores e o proletariado, né, e os camponeses, né, contra a burguesia, não, que faça a revolução, não só contra, para derrubar o antigo regime autocrata, né, autocrático, para conseguir as liberdades individuais e constitucionais, mas fazendo essa luta também como uma luta de classes contra a burguesia. E aí o que o Trotsky vai perceber é que a concepção do Lenin, ela meio, por assim dizer, até 1917, depois em 17, justamente a Revolução de 17, no curso dela, o Lenin realmente avançou não só teoricamente, como inclusive colocou em prática uma outra visão, né? Mas o que o Trotsky via? Que
Se os trabalhadores fazem essa aliança de classe com os camponeses, são os trabalhadores que vão se colocar à cabeça. A direção desse processo vai ficar na mão dos trabalhadores. Só eles vão ter a iniciativa, a capacidade de organização, mesmo sendo uma minoria naquele país, aquele oceano de camponeses que eram as massas russas, mesmo assim, sendo uma pequena minoria, os trabalhadores na Rússia, só eles poderiam, de fato, encabeçar essa revolução. E aí o que o Trotsky percebe ao fazer isso, a revolução vai, pelo seu próprio processo interno, por esse papel que a classe trabalhadora vai ter encabeçando essa revolução, ela não vai ter como só resolver os problemas de derrubar o antigo regime do tsarismo e fazer a revolução agrária, vamos dizer assim, fazer a distribuição das terras. Porque os trabalhadores que fazem a revolução vão colocar em choque seus interesses de classe que atingem os capitalistas, que atingem a burguesia. Então, não teria como a classe trabalhadora limitar, fazer uma revolução. Então, o que o Trotsky vê, em outras palavras, perfeito que os trabalhadores tomem nas suas mãos a demanda dos camponeses. Perfeito que os trabalhadores sejam os destacamentos de vanguarda na luta para derrubar a autocracia e para garantir a terra aos camponeses. Mas não tem como os trabalhadores não colocarem suas próprias reivindicações, pensando o nível de exploração que tinha na Rússia, que não à toa a burguesia se aproveitava do nível de opressão, que, como em todos os países, a burguesia sempre se aproveitou, como a gente vê no Brasil, em relação à questão da escravidão. A burguesia sempre se aproveitou das formas de dominação precedentes que ela encontra no caminho para conseguir impor um nível de exploração superior, extremo, dos seus trabalhadores. E no caso da Rússia, não tinha nem regulamentação da jornada de trabalho, enfim, era um nível de exploração extremo. Então, o Trotsky percebe isso, que no processo revolucionário, os trabalhadores vão também se chocar com a própria propriedade privada. Depois de 1905, a gente daqui a pouquinho já vai entrar nisso. Uma das grandes questões, por exemplo, é essa, a luta pela jornada de 8 horas, regulamentar as 8 horas de trabalho. Essa é uma luta que, no meio da Revolução de 1905, opõe ferozmente os trabalhadores aos burgueses. Então, o que o Trotsky vê é que, ao fazer isso, ao colocar suas próprias bandeiras, são bandeiras, pela natureza de classe dos trabalhadores, seus interesses se chocam contra os interesses capitalistas. Então, se eles estão dirigindo a revolução, aliados à massa dos camponeses, eles vão se chocar com essa questão. É impensável, o Trotsky fala provocativamente a visão bolchevique em vários textos. É impensável que os trabalhadores tomem o poder junto aos camponeses e não coloquem nenhuma das suas reivindicações que, pela sua natureza, são anticapitalistas. Então, o que o Trotsky vai mostrar é o quê, então? O primeiro aspecto no qual a revolução é permanente, daí o nome Teoria da Revolução Permanente, é então que, ao encabeçar a revolução, por mais que as tarefas iniciais da revolução sejam burguesas, as tarefas socialistas, um programa de transição ao socialismo vai se impor a esse governo revolucionário que viria depois da queda da autocracia. Então, o Lenin, até antes de 1917, é mais receoso em relação a isso. Ele fala, não, a Rússia é muito atrasada de fato, então a gente vai ter que tomar o poder, fazer a reforma agrária e torcer por um desenvolvimento capitalista o mais rápido possível, Ele usa a expressão, o mais norte-americano e não prussiano, Quem procurar textos da época daria para a gente aprofundar um pouco mais o que ele quer dizer com isso, mas, ou seja, um desenvolvimento bem dinâmico. E o principal que faz o Lenin, apesar de dizer isso, ser totalmente internacionalista e revolucionário, é porque ele diz assim, a chave é que o que nós vamos poder fazer na Rússia é muito limitado, mas a chave é que esse processo da Revolução Russa vai despertar o proletariado dos países europeus mais avançados, e aí eles, fazendo a revolução nos seus países, vão poder dar origem a uma transição socialista, e aí a gente se encontra nesse processo internacional. Mas em relação ao processo interno na Rússia, o Lenin acha que vai
enquanto não vier ajuda internacional, ele vai ficar meio num estágio intermediário. O nome que o Lenin dá, ele dá até um nome para esse estágio intermediário, que é um nome que confunde às vezes quando a gente vê a primeira vez, mas faz todo sentido, que é ditadura democrática do proletariado e do campesinato, né? Ou a ditadura democrática dos operários e camponeses. Então, o que ele quer dizer? É ditadura porque é uma ditadura contra as classes proprietárias, contra a burguesia. E democrática porque, nessa aliança de classe, o proletariado iria respeitar o regime da propriedade, não só da terra, mas inclusive da propriedade privada capitalista, até que países mais avançados pudessem se somar a esse processo de transição. E o Trotsky diz, se isso acontecesse, mesmo que os mais bem-intencionados social-democratas, né, os militantes socialistas, o partido mais bem-intencionado, tomasse o poder, né, como representante do proletariado, e quisesse fazer isso, os trabalhadores teriam toda a razão de ver que esse governo não está atendendo suas demandas e iam buscar superar esse governo, enfim, não teria como evitar esse processo. Né? Então, na verdade, o que o Trotsky fala é uma impossibilidade isso. Né? Se a gente vê essa revolução, os trabalhadores na cabeça dela, eles internamente, de novo, o Trotsky vai concordar totalmente com o Lenin de que a expansão internacional e a ajuda dos países de desenvolvimento capitalista mais avançado é crucial para tirar a Rússia das contradições de ser um país tão atrasado, mas ele fala, mesmo assim, enquanto isso não acontece, e durante esse mesmo processo, a classe trabalhadora no poder vai ter que iniciar medidas de transição socialista. Né? E aí o Trotsky fala, então, nesse sentido, o que a revolução vai dar origem é o que o Marx já chamava de a ditadura do proletariado, né? A ditadura revolucionária do proletariado. De novo, que é uma ampla democracia de massas, mas é uma ditadura contra as velhas classes dominantes. Né? Então, mas não no sentido de ditadura democrática, que o Lenin usa para justamente deixar claro, né? A vantagem do Lenin é que ele não escamoteia nenhuma posição. Ele é muito claro. Então, ele justamente criou esse termo ditadura democrática dos operários camponeses para diferenciar, para dizer assim, não, a Rússia não tem como iniciar a transição socialista por si só. Né? Depois a gente vai ver na próxima aula, em detalhe, como em 1917 se mostrou o contrário, e ainda bem, né, que o Lenin se convenceu na prática do contrário. Mas o Trotsky, e aí vai uma questão chave para a gente fechar esse bloco e ir um pouquinho para o terceiro, talvez tenha que ser um pouco mais resumido, mas esse segundo também era o mais complexo conceitualmente, então acho que vale a pena a gente ter esmiuçado um pouquinho mais, porque qual que então seriam as três concepções, sintetizando, né? Primeiro, a concepção menchevique, que é uma concepção evolucionista, né, que acredita é meio aquela visão, aquela utopia do progresso burguês quase, né? Porque assim, não, o próprio processo econômico, a burguesia, a revolução é burguesa, então a própria burguesia vai encabeçar, com as limites que ela tiver, mas ela vai, em algum momento, vai conseguir tomar o poder da autocracia com a ajuda dos trabalhadores, e aí os trabalhadores vão, dentro do regime burguês, conquistando lentamente suas reivindicações, chegando meio como se fosse repetir a história dentro da Rússia, a história dos países europeus, né, como se a história se repetisse assim, né? Etapas pré-determinadas e tudo bem quadradinho assim, bem linear, né, e isso levava na prática a uma posição que a gente já vai ver agora, bastante conservadora. Né? E a segunda visão, então, a do Lenin dos bolcheviques, que não, temos que ter uma aliança entre os operários e os camponeses para, arrancando os camponeses da influência da burguesia, mas para tomar o poder, né, de uma forma insurrecional, inclusive, deixar claro isso, ou seja, através dos métodos revolucionários de luta, e esse governo provisório, né, esse governo que surgiria, né, esse governo revolucionário entre operários e camponeses, seria uma ditadura democrática, que não avançaria além dos limites da propriedade capitalista, né, da propriedade privada dos meios de produção, garantiria só a extensão dessa propriedade no campo, né, ou seja, a criação de milhões de novos pequenos proprietários, e com isso dinamizaria esse processo econômico russo, tanto do ponto de vista de criar um avanço mais rápido do fortalecimento do proletariado dentro da Rússia, mas também de, despertando a Revolução Internacional, esperando essa ajuda para poder dar o passo seguinte. Né? Então, às vezes a gente fala um semi-etapismo, né? Se a visão menchevique é bem etapista, evolutiva,
a do Lenin dá um salto dialético, mas para no meio do caminho. E o Trotsky é o que leva isso até o final. Então, para entender os desdobramentos disso, essa diferença entre o Lenin e o Trotsky, né, será que estamos tendo problema? De todo modo, pedi socorro aqui da nossa equipe, mas acho que deu tudo certo. Essa divergência, né, sobre se os social-democratas, né, o partido, né, dos trabalhadores, deveria limitar de antemão o alcance da revolução, ou se ele tinha que entender que, mesmo com todo o atraso russo, né, esse atraso vai levar a várias contradições no processo revolucionário. O Trotsky não é nenhum idealista, ele vê isso bem concretamente, mas isso não significa que seja possível resolver essas contradições com uma autolimitação do alcance da revolução. Não tem como. Né? A revolução vai ter que dar os primeiros passos da transição socialista e, sim, vai buscar se ligar ao processo internacional da revolução nos países mais avançados para poder superar o problema do atraso econômico russo. Né? Então, essas são basicamente as três visões, e essa divergência entre o Trotsky e o Lenin é um dos motivos que faz demorar tanto o Trotsky também para entrar no Partido Bolchevique. Né? Vocês sabem que o Trotsky ali nesse congresso que eu falava, né, o congresso marcante, o Partido Operário Social-Democrata Russo, né, que é o partido dos social-democratas, ele foi fundado ali no final do século XIX, né, 1898, se não me engano, e logo depois os que fundaram o partido foram presos, o partido foi desmantelado. Né, e depois, nos anos seguintes, a luta é para reconstruir o partido, e o segundo congresso, que na verdade é o congresso que realmente funda o partido, em 1903. Né? Quem conhece aquele livrinho maravilhoso do Lenin, a Simone falou bastante dele no curso que ela deu agora, que é O Que Fazer, é um livro justamente de 1902, que é um livro que o Lenin escreve para preparar esse congresso. Né? Ou seja, é o livro para o que tem que ser o partido e quais as tarefas desse partido. Né? O Lenin é o grande dirigente desse processo de construção do partido. E o Congresso, de fato, vai ter lugar em 1903, né, ou seja, ali no calor, já está chegando quase, né, parece o calor da Revolução Russa já se faz sentir um pouco. Eles fazem esse Congresso em 1903, e nesse Congresso é que tem uma divisão sobre o tipo de partido que se tem que se construir. Né? E uma ala, que acaba ficando como minoria, tem um livro maravilhoso sobre esse Congresso, que chama também do Lenin, que chama Um Passo à Frente, Dois Atrás, né, que é ele discutindo como foi um avanço, foi um passo à frente fazer o Congresso do partido, mas o nível de concepções atrasadas que se mostrou no Congresso e a cisão, né, a divisão que teve no partido, entre maioria e minoria, bolcheviques e mencheviques, seriam os dois passos atrás. Né? E aí, os que ficam em minoria, que são os mencheviques, nesse Congresso, a principal polêmica deles é sobre... Na verdade, nesse livro que eu citei, Um Passo à Frente, Dois Atrás, é interessante porque vê que as polêmicas tinha uma certa visão, que tem a ver com isso tudo que a gente estava explicando até agora, que se expressa em vários temas menores. Né? Então, isso eu acho que é um aprendizado muito interessante. Às vezes, em política, várias pequenas divergências que parecem táticas, organizativas, etc., às vezes refletem uma diferença de visão global do processo, que muitas vezes só vai se mostrar mais para frente. Né? Então, o caso do Congresso de 1903 é bastante assim. Né? Começa com uma definição que, basicamente, é qual é o nível de centralização e de delimitação que o partido tem que ter. E os mencheviques têm uma visão de um partido mais frouxo, um partido mais aberto, que qualquer um que se considerar do partido é militante, não tem uma estrutura mesmo bem montada. Né? E o Lenin vai contra essa visão. Né? E muito do debate do Congresso tem a ver com isso. Mas, na verdade, se a gente vê depois, tem a ver com essa visão sobre qual é o papel que os trabalhadores têm que cumprir, e por isso o partido de vanguarda dos trabalhadores, né, o partido que representa a linha de frente dos trabalhadores, que agrupa a linha de frente dos trabalhadores, que papel ele vai ter que ter na revolução? Se é um papel de só acompanhar, de deixar a burguesia fazer o trabalho dela, etc., faz sentido que seja um partido mais frouxo mesmo, sem muita delimitação. Mais ou menos como hoje em dia, né, aqueles que acham que a tarefa dos trabalhadores é, no máximo,
ter algumas melhoras mais democráticas ou algumas melhoras mais sociais dentro do regime burguês e não ver a ruptura revolucionária com o capitalismo, tendem a buscar partidos mais frouxos ou partidos bem burocráticos, onde as massas não têm nenhum papel ativo chave, né, e justamente são os revolucionários que veem o papel histórico que a classe trabalhadora tem para superar o capitalismo, são os que vão defender uma estrutura de partido diferente, né? Uma estrutura de partido mais delimitada, enfim, um partido de quadros, um partido centralizado, né, com centralismo democrático, etc. E aí, nessa primeira polêmica, o Trotsky tinha sido aliado do Lenin já em várias discussões anteriores, na preparação do Congresso, etc., mas no curso do Congresso, quando tem a divisão, ele acha que o Lenin exagerou muito em levar a discussão até a ruptura, etc., e fica com o lado da minoria, e depois ele não concorda nem com a visão menchevique, nem com a visão bolchevique, então ele fica como um cara meio independente, que não impediu ele de cumprir um papel fundamental na Revolução de 1905, que é o que eu vou entrar agora, mas ele vai ficar meio sobrevoando entre as duas tendências, com uma visão de que as duas tendências, no final das contas, vão acabar, na hora da Revolução, a classe trabalhadora, justamente porque ele é o que mais confia no papel que a classe trabalhadora vai ter, independente na Revolução e dirigente na Revolução, ele acha que, inclusive, essa polêmica vai se dirimir pelo próprio processo e eu, às vezes, gosto de brincar que é mais ou menos aquela visão que a gente encontra em muitos ativistas ou muitos trabalhadores que começaram a despertar para a vida política, que é aquela visão de que a esquerda debate muito, briga muito entre si e, na verdade, na hora da Revolução vai estar todo mundo junto, então para que tanta polêmica? Estou forçando um pouquinho, porque o Trotsky também gostava de polêmica, né? Mas ele, em última instância, achava que, apesar de todas as discussões, na hora do processo revolucionário seria possível reunificar todos, né? Então, a grande bandeira que o Trotsky vai ficar até 1917 é tentando buscar, quase um pouco antes de 1917, tentando buscar uma reunificação do partido, às vezes forçando um pouco a barra para isso, e o Lenin vê claramente que isso vai ser impossível, porque a visão dos mencheviques expressa a pressão ideológica e política da burguesia dentro da esquerda, né? Então, ele percebe claramente, o Lenin, que quanto mais o processo revolucionário se aprofundar, quanto mais revolucionária for a situação, mais essa diferença vai aumentar, não vai diminuir, né? E isso foi uma grande coisa que se mostrou em 17, a gente vai poder falar isso na próxima aula, né, para entender por que o Lenin e o Trotsky vão poder confluir lá em 1917. Mas agora, pedir um pouquinho só mais de paciência de vocês para passar um pouco mais rápido sobre o terceiro bloco, eu acabei me estendendo um pouco no segundo, para a gente poder fazer já as perguntas, né? Então, o que eu queria falar sobre a Revolução de 1905? Tentar ser o mais sintético possível, esperava ter um pouquinho mais de tempo para poder falar disso, mas o que acontece? Em 1905, então, está todo esse debate sobre o tipo de partido, o tipo de revolução, quais as tarefas, como vai ser, e 1905 não surge do nada, né? Surge de um processo de greves que já vinha, como eu falava, desde o começo ali, até no que fazer, nos textos dessa época você vê que o Lenin já se refere a um processo cada vez maior de ascenso de greves, né, dos trabalhadores na Rússia, e 1905 tem como preâmbulo dele esse processo em geral, né, as inquietações, os levantamentos de camponeses que já vinham também, hora mais, hora menos, mas desde o período do final da servidão, na verdade, e nesses anos anteriores, com bastante força, e o que precipitou foi que, em 1904, a Rússia entra nessa guerra com o Japão, e apesar de ser o grande Império Russo, aquela porção enorme do mapa, e uma população, inclusive, bem maior, a Rússia vai perdendo batalha atrás de batalha na guerra russo-japonesa, enfim, isso leva a um nível de insatisfação em todas as classes
russas. É muito interessante porque a guerra russo-japonesa começa em 1904, e o ano de 1904 é um ano que mostra essa inquietação e essa passagem à oposição dos vários setores da sociedade russa, inclusive da burguesia, inclusive, né? Passam à oposição à autocracia, ao czarismo, né? Isso é interessante, porque em vários momentos a gente vê isso, né? Um governo reacionário em que, óbvio, no caso russo, tinha uma base social diferente, né, histórica, mas é interessante para ver como, às vezes, setores da burguesia podem passar a oposição a um governo que é extremamente reacionário, mas isso não quer dizer que eles possam ser aliados da revolução, né? Mas, enfim, o que eu ia falar é outra coisa, que o ano de 1904, então, é um ano de muita efervescência, né, do ponto de vista das greves. Não é o cume, na verdade, vinha um processo de greves já de antes, mas é um ano de muita efervescência, inclusive entre os estudantes, entre a intelectualidade, os profissionais liberais. Tem uma palavra que eles usam muito nesses textos russos dessa época, que é a inteligência, né? Essa inteligência, na verdade, o que é? É mais ou menos a classe média ilustrada, ou seja, estudantes, profissionais liberais, médicos, engenheiros, profissionais desse tipo, né, jornalistas, enfim, essa classe média ilustrada seria o mais perto que a gente tem hoje, né? Mas eles usavam esse termo, e, enfim, vários sinais, inclusive da própria burguesia, de inquietação, porque a condução da guerra pelo czar se mostra desastrosa, e isso leva, né, quando um governo, né, quando reacionário busca uma empreitada e se dá mal, é comum que os vários setores de classe, não só os mais explorados, mas mesmo entre as classes proprietárias, vários setores passam à oposição. E esse fervilhar dá origem novamente, né, greves importantes, processos na classe operária, e isso se condensa no grande primeiro acontecimento que abre o ano de 1905 como o ano da Revolução Russa, né, da primeira grande Revolução Russa, que é o Domingo Sangrento, né? Então, é uma manifestação de mais de 100 mil trabalhadores em São Petersburgo, né, que é uma das duas capitais. A Rússia tinha a capital antiga, né, que era Moscou, e a nova capital, que era São Petersburgo. Depois haverá Petrogrado, né, a gente vai falar disso. E que é, inclusive, a mais moderna, né, mais próxima, inclusive, da Europa. E e esses trabalhadores vão fazer uma manifestação pacífica, né, inclusive dirigidos por um padre, o padre Gapon, vão ao palácio do czar, querer falar com o czar e mandar uma petição, né, uma série de reivindicações, mas vão lá com seus vestidos, com suas roupas melhores de domingo, inclusive no domingo mesmo, e aquela massa de homens, mulheres, famílias é recebida pelo czar com metralhadoras, né? Então, o czarismo era a arrogância, né, das classes dominantes, era bem personificada ali. Só a ousadia de querer encontrar o czar na hora que eles quisessem e levar suas reivindicações, mesmo que de forma pacífica, era visto como uma coisa inaceitável, e ele manda as tropas dispararem, e isso leva a uma jornada sangrenta total, e gera uma revolta muito grande que se espalha pela Rússia toda, né? Então, esse é o início um pouco da Revolução Russa, de 1905, e depois a gente tem, pelo tempo eu vou ter que ser mais rápido nisso, qualquer coisa depois, nas perguntas a gente aprofunda um pouco mais o processo, e de repente até um pouquinho da próxima aula, não sei. Vejamos. Mas a chave, vou fazer um pouquinho, então, o que o Trotsky faz no livro. Aliás, eu queria mostrar para vocês, né? Sobre 1905, nós temos esse livro muito bom, é um livro antigo, dessa coleção Bases, não sei quem já conhece, tem vários livros deles aqui, A Revolução de 5, inclusive esse é um livro, é uma foto do Soviet de Petersburgo, tá? O Trotsky aqui bem no meio, com uma pastinha, tá? É bem interessante, tem só uma companheira mulher aqui no fundo, mas muito interessante essa foto aqui, de 1905, e esse livro tem, no final, vários dos debates que tem a ver com as três concepções da Revolução Russa que eu estava falando antes, e o livro é uma narração eletrizante sobre 1905,
tem nas melhores bibliotecas e em alguns sebos é possível ainda encontrar. Quem sabe mais para frente a gente aí da Iskra consegue publicar. Mas esse livro é um livro muito bom. E nesse livro, é um livro que ele escreveu logo depois do processo, né? E o Trotsky, então, ele vai mostrar esse processo, né? Vou até mostrar um outro. Esse aqui para quem lê em espanhol, é muito bom também, 1905, Trotsky e outros autores. É um livro do CEIP, do IPS, lá da Argentina, né? E que tem tudo que tem nesse aqui, e tem mais alguns artigos de outros autores que mostram a repercussão internacional, tem outros autores russos também falando sobre processos menos conhecidos, né? Lá o encouraçado Potemkin, as greves no meio da Rússia, enfim, vários outros processos interessantes. E o que eu ia ressaltar, na verdade, para amarrar um pouquinho essa primeira parte, pedir um pouquinho de paciência para vocês, basicamente a Revolução, então, a gente poderia dizer que ela começa com esse episódio, essa carnificina, que leva a grandes massas da população que já vinham insatisfeitas pela guerra, pela exploração, pela servidão no campo, né, a semi-servidão que ainda existia, né, e a concentração de terra enorme, né, leva a uma ruptura muito maior ainda das massas com o Tsar, né, depois desse episódio do Domingo Sangrento. E o processo de organização dos trabalhadores, né, dos camponeses e na base das Forças Armadas começa, e tem vários episódios muito interessantes. Eu queria ressaltar para vocês, basicamente, só... inclusive, eu mostrei esse livro não à toa, um dos artigos muito interessantes de um outro revolucionário chamado Rakovsky, que fala sobre o processo do encouraçado Potemkin, que é muito legal. Engraçado, o encouraçado Potemkin, né, como várias palavras, né? Eu aprendi uma vez que em russo é Patyonkin, né, mas para a gente ficou Potemkin porque justamente é bom, porque mostra que ficou famoso na época, né? Escrito parece Potemkin. E essa revolta no encouraçado, que tem filme, tem várias coisas, mostra lá, né, quem já viu o filme, mostra a revolta, porque tem o contexto da revolução acontecendo, e os marinheiros se revoltando porque servem carne podre para eles, né, comida podre, e isso leva a um motim, etc. Esse livro mostra, entre outras coisas, como já existia um processo de organização revolucionária na base, né, da Marinha, e, na verdade, inclusive, com um plano de um levantamento para derrubar a autocracia, como parte de um processo revolucionário, e que, na verdade, até esse processo esse motim que teve o Potemkin, né, não era o principal bastião revolucionário, né, mas esse processo, inclusive, na verdade, acabou explodindo, porque o clima de descontentamento e de organização acabou se encontrando com uma medida tão reacionária, né, com um desprezo tão grande dos oficiais em relação à tripulação, que aquilo explodiu antes da hora e, na verdade, acabou até atrapalhando um pouco os planos revolucionários. Eu acho bem interessante para a gente pensar a relação entre organização e espontaneidade na hora dos processos revolucionários, né? Obviamente, nunca dá para os planos serem totalmente seguidos, isso tem seus lados complicados e também tem seus lados bons, né? Mas, enfim, é um processo, então, que começa já em janeiro, né, 9 de janeiro, se expande, tem uma greve importante logo depois, em fevereiro e tal. Em junho, o motim, né, um levantamento insurrecional no Potemkin e vários processos, principalmente na Marinha. O Trotsky vai explicar bastante nesse livro qual que é a relação que a Marinha tinha, inclusive a composição, né, de um setor que vinha de operários e tal, e que cumpria papéis basicamente de proletários dentro dos navios. É bem interessante a relação disso com a massa dos marinheiros, que em grande parte era recrutada no campesinato. Todas coisas que depois vão ter muito a ver com a dinâmica da Revolução, e principalmente em 17, onde ela triunfa. Mas o que eu queria ressaltar não à toa o texto que eu coloquei na bibliografia aí,
para a gente, que é a conclusão desse livro, né? Esse livro tem várias coisas, mas a parte principal dele é o livro sobre a Revolução mesmo, a narração sobre 1905, né? E tem um capítulo que chama justamente a conclusão de 1905, que ele começa com aquela frase maravilhosa que ficou marcada na minha memória desde a primeira vez que eu li, que é que a história do soviete de deputados operários de São Petersburgo é uma história de 50 dias. Né? Ou seja, o processo da Revolução Russa vai colocando os trabalhadores, as várias categorias dos trabalhadores, né? Ora os gráficos, ora os metalúrgicos, ora os ferroviários, né? O livro passa por tudo isso, e ora numa província, ora em outra, naquela vasta extensão da Rússia, mas ele tem em São Petersburgo, né, o seu centro revolucionário, incontestável, e em outubro de 1905, se forma em São Petersburgo uma coisa que tem precedentes, até por isso eu mostrei aquele outro livro, porque ele mostra um pouco em outras regiões, que é essa criação do soviete, né, ou soviet, né, enfim. Mas o soviete é o quê? É o conselho de representantes, o conselho de deputados operários, né? Então, é até interessante essas contradições da história. O fato da classe operária não ter sindicatos poderosos, em certo sentido, obrigou ela a fazer uma coisa que, em outros países onde tem sindicatos, é uma tarefa que se coloca para além, né, dos sindicatos, que é criar organizações que agrupem o conjunto da classe trabalhadora, né? Ou seja, camadas cada vez mais amplas, né? É até melhor pensar assim, porque fala o conjunto, parece que já surge pronto do dia para a noite. Não, mas organizações que busquem agrupar camadas cada vez mais amplas dos trabalhadores, né? Tem precedentes lá na região dos Urais, ali no meio da Rússia, na região da Ucrânia, na região do sul da Rússia, mas ao longo de 1905, né, de sovietes desse tipo, e em outubro, na capital, surge a mais poderosa de todas, que é esse conselho operário, né, esse soviete de São Petersburgo, que se forma em outubro, como parte de um movimento, inclusive, grevista, que se espalha em Petersburgo, Moscou, vários lugares do país, e que se coloca a tarefa de organizar a greve, organizar as várias camadas dos trabalhadores para colocar um objetivo político claro na greve, né? Ou seja, transformar todas aquelas greves que foram pipocando ao longo do ano num único processo de greve geral que consiga derrubar a autocracia, né? Então, essa é a bandeira de São Petersburgo, do Soviet, e quando o processo é tão intenso que, no começo, né, as tropas tsaristas que estavam respondendo a todos os impulsos da revolução com repressão cada vez maior, né, com assassinatos de milhares e milhares, prisões e tudo, frente à força dessa greve em outubro de 1905 e a criação do Soviet, precisam o tsarismo dá o primeiro sinal de capitulação, né? Pela primeira vez na história, o tsar reconhece que vai dar ele nomeia lá uma espécie de ministro, né? Tipo um primeiro-ministro, eles chamam às vezes de ministro do interior, que é o Conde Witte, que, enfim, primeiro tem um ultra-reacionário, depois tem um médio-reacionário, e esse é um que se faz passar de liberal, e que promete uma constituição, né? Em outubro, e para, com isso, acabar com a greve, etc, etc. E o mais revolucionário é que os trabalhadores veem isso e dizem, vamos continuar, né? A greve, inclusive, eles vão percebendo que o próprio processo de greve é uma arma muito poderosa de luta dos trabalhadores, mas tem seu limite, então a greve vai retrocedendo, mas a organização do soviete não retrocede, permanece e continua discutindo como continuar até derrubar totalmente a autocracia, né? E esse é o momento em que, na Europa, em todos os lugares, veem que a Revolução Russa realmente ultrapassou um limite enorme, né? E aí tem
um historiador alemão da época, né, enfim, um socialista alemão, mas que era historiador no partido, que é o Franz Mehring. Alguns aqui devem conhecer, ele é autor de uma das melhores biografias que tem sobre o Marx, e ele acompanhou a Rosa Luxemburgo, apesar de ter aderido ao socialismo já maduro, com mais de 40 anos, ele acompanhou a Rosa Luxemburgo, né, que era a ala esquerda revolucionária da social-democracia alemã, em todas as batalhas dela, inclusive na última de construção do Partido Comunista Alemão, né, a partir da Liga Espartaquista. E esse Franz Mehring escreve depois, em 1905, justamente nesse momento, né, depois que os trabalhadores veem que o Czar acenou ali com uma Constituição, né, o Trotsky também tem um discurso que ele fez no soviético. Aliás, eu esqueci de falar o principal, né, não é o principal, mas é uma coisa importante. O Trotsky, em 1905, é um jovem de 25 anos, mais ou menos, ele se lança, no dia seguinte que é criado o Soviet em Petersburgo, ele se muda para lá e se transforma na principal porta-voz e liderança do Soviet. Inclusive, tinha um outro cara, que era uma figura sem tanta expressão, mas que tinha sido eleito como presidente do Soviet justamente por ser uma pessoa meio que distante entre as frações do partido, que transitava ali, e quando esse cara, inclusive, é preso no final de novembro de 1905, o Trotsky é eleito, inclusive, para a presidência do Soviet, né, porque ele realmente se fundiu com a experiência do Soviet, e ele viu como, naquela forma de organização dos trabalhadores, era uma forma de organização extremamente poderosa, porque justamente ela superava todo tipo de barreira entre as várias camadas do proletariado, agrupava todo o proletariado para a luta comum, e com isso colocava a classe trabalhadora com uma força necessária para poder tomar na sua mão as bandeiras de todos os setores explorados, né, dos camponeses em particular, e ele viu uma coisa essencial, que é que nessa organização dos trabalhadores para a luta, tem a ver, o especial que o Soviet tem a ver com o especial que a particularidade que a classe trabalhadora tem na nossa sociedade. Né? Isso é muito atual até hoje, que é que ela que faz funcionar tudo, ela que produz, circula, distribui, faz a sociedade funcionar de conjunto. Então, ao lutar, ao se organizar para lutar, ao paralisar a produção e discutir o que deve ser feito e o que não deve ser feito, ela não só tem a chave para o mecanismo de parar a produção, mas ela tem a chave para o mecanismo de como reformular totalmente a forma como a sociedade se organiza. Né? E isso começa de uma forma muito prática, como, por exemplo, quando os ferroviários param em greve, mas eles podem decidir que determinado trem com determinada função que é revolucionária deve seguir. Ou quando os funcionários dos correios, dos telégrafos, fazem a greve, deixam, inclusive, o governo sem conseguir se comunicar com o interior do país, mas as comunicações que são essenciais para os trabalhadores e para o próprio, para dialogar, etc., com os próprios representantes do governo, eles podem decidir o que circula e o que não circula, né, inclusive de informação. Então, acho que esse aspecto é crucial, porque ele vai ser o primeiro a ver isso. Fala assim, aqui está não só a forma mais potente de organização para a luta, mas o embrião da sociedade de transição. É o embrião do poder proletário, né? O embrião do tipo de Estado que os trabalhadores têm que construir. Ele vai ver que essa estrutura soviética é um passo além, no mesmo sentido que foi a Comuna de Paris, que o Marx tinha analisado, mas que tinha sido massacrada antes de conseguir desenvolver positivamente suas capacidades de reorganização social. Ele vê que o soviético é essa estrutura, e a estrutura de tipo soviética vai se espalhar, inevitavelmente, na próxima Revolução Russa. Ele fala isso claramente já em 1905, depois que a Revolução é derrotada, né? Só para concluir rapidinho a narração, né? A história do soviético é a história de 50 dias, porque a Revolução tem um auge com a formação do soviético em outubro, em novembro tem greves, tem uma greve profundíssima em outubro, que é essa que eu contei, em novembro tem uma outra greve que é maravilhosa, porque é contra o czarismo decreta
a lei marcial, né, a pena de morte para os marinheiros que estão insubordinados em Kronstadt, né, ali na Polônia, e os trabalhadores de Petersburgo fazem uma greve fortíssima contra isso e conseguem vencer, inclusive, isso em novembro, e depois, enfim, muito rápido, porque senão eu vou estourar todo o tempo aqui, a Revolução colocou o czarismo contra as cordas, deixou claro o papel revolucionário que os trabalhadores poderiam ter, mas não tinha ainda, né, a maturidade, a consciência política necessária e a capacidade de trazer para o seu lado, em grande massa, a base do exército, da marinha e a base camponesa do país, e o czar ainda conseguiu afogar em sangue novamente, e em dezembro de 1905, ele prende toda a representação do soviet. O episódio, inclusive, é interessante, porque mostra a autoridade que o soviet tinha mesmo na hora da sua prisão, mas isso não vai dar tempo da gente falar muito hoje, mas fica aqui para a gente ver o papel enorme que o Trotsky teve nesse processo. Ele é preso junto com todos, né? Depois, na cadeia, que ele começa a elaborar até esse livro e vários outros, e vai mais uma vez para o exílio, né? Então, enfim, vou parar um pouquinho por aqui para falar um pouco para ver as perguntas e tal, porque senão eu falo aqui indefinidamente. Tinha me pedido para falar cerca de 1 hora, acho que eu já ultrapassei um pouquinho isso. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz essa próxima parte aqui. Tem uma pergunta aqui que é para aprofundar um pouco mais a concepção da Revolução Permanente do Trotsky. Sim, com certeza. Então, a teoria da Revolução Permanente do Trotsky, a gente seguramente vai entrar nela, porque é até interessante, né? Como eu falei, em 1905 ela tem um papel muito grande, porque o Trotsky foi esse grande revolucionário, assim, jovem, incrível, que já antes de 1905 tinha chamado a atenção, né, da geração um pouco mais velha, né, porque o Trotsky, ele é preso com seus 18 anos, né, ele já participava, né, da Organização dos Trabalhadores na Ucrânia, né, numa união dos trabalhadores do sul da Rússia, e que era ali a região onde ele tinha nascido, e tinha se mudado algumas vezes, mas sempre por ali, e ele é preso junto com toda a União, ali naquela repressão do final do século XIX, e passa por várias cadeias, vai para Moscou, depois vai para a Sibéria, inclusive. É interessante, não deu tempo de falar muito disso, queria ter falado mais sobre essa parte biográfica, mas tem muitas biografias boas, inclusive a própria autobiografia do Trotsky, Minha Vida, que eu recomendo fortemente, é um livro maravilhoso e que é muito instrutivo, apesar de não pegar a última década de vida do Trotsky, né? Ele escreveu quando ele foi banido da União Soviética, em 1929, pelo stalinismo, né? Mas tem outras biografias muito boas sobre Trotsky e tal. Uma curiosidade que eu não queria deixar de mencionar é que, quando o Trotsky era bem jovenzinho, ele sempre teve ideias radicais, críticas, de oposição, mas quando ele era bem jovenzinho, ele ele hesitava em aderir ao marxismo, ele tinha dúvida se o marxismo não era uma visão muito estreita de mundo, coisa que é até interessante imaginar, e é interessante que foi justamente a companheira, que depois se tornou a primeira esposa dele, que foi quem ganhou ele para o marxismo, né? Quem mostrou a verdade das ideias marxistas e concluiu. Até eu tinha encontrado uma fotozinha, quem sabe se eu lembrar, se der tempo, eu mostro para vocês na próxima aula, né? Então, o Trotsky, muito jovem, vai para esse exílio, e ele depois vai para a Sibéria, né? Lá, ele, inclusive, fazem o casamento dele com essa companheira, até para eles poderem ficar juntos no exílio, e depois ele é chamado pelo Lenin, que está em Londres, né? A direção do partido, do jornal do partido que eles fundam, que é o Iskra, né? Até a nossa editora Iskra, em homenagem a esse jornal, que cumpriu um papel muito fundamental no movimento revolucionário russo.
era no exílio, né? Por causa da repressão, os principais dirigentes ficavam no exílio, e desde o exílio faziam todas as redes para fazer o jornal penetrar na Rússia. E o Trotsky é chamado, participa lá, é proposto inclusive pelo Lenin para ser do comitê de editorial, né, da direção do jornal, isso antes de 1902, 1903, participa do Congresso, etc. Como eu falei, teve aquela divergência com Lenin em 1903, no Congresso, e em 1905 volta à Rússia no meio do processo revolucionário e vira tem um livro do Isaac Deutscher, é um livro muito conhecido, né, uma trilogia do Profeta Armado, Desarmado e Banido, que é um livro que eu tenho algumas restrições políticas importantes, mas teóricas até, mas não vem ao caso, mas que tem a narração é muito boa, a documentação, a pesquisa é maravilhosa, e tem uma coisa que ele fala que é isso, o Trotsky é o espírito do Soviet de 1905, né, e realmente ele teve esse papel, né? Então, mesmo sem se colocar em nenhuma das duas frações, né, nem como menchevique, nem como bolchevique, claramente o combate todo do Trotsky em 5 e depois é contra a visão menchevique, porque ele como eu falei, né, é natural até da própria visão dele, porque a visão dele é de que a ruptura da classe trabalhadora com qualquer ilusão de que a burguesia vai cumprir um papel na revolução, a visão dele é mais ainda, vamos dizer, seria nisso um Lenin levado às últimas consequências, né? Então, obviamente, todos os combates contra o menchevismo, no sentido de uma visão de conciliação de classes, é uma coisa que eles deram em comum. Em 1905 e depois, né? Enfim, depois de 5 é preso e vai novamente para o exílio, foge novamente, e depois só consegue voltar à Rússia em 1917. Tem uma coisa muito forte, né, pensar, porque depois a gente vai ver isso semana que vem, mas assim, como em 1917, mais uma vez, porque os grandes líderes revolucionários, né, em particular o Lenin e o Trotsky, da Revolução de 17, são homens que pela sua atividade revolucionária, foram presos e exilados e tiveram que passar grande parte da sua vida acompanhando de perto, impulsionando a organização da classe operária russa, mas de perto, mas de longe, né, através das organizações clandestinas, das redes subterrâneas, porque só puderam realmente estar no território russo nos processos revolucionários. É muito interessante. Tanto Lenin como Trotsky só puderam estar na Rússia quando a Revolução explodia, né? Em 1905, em 1917. Então, isso é bem interessante. E, bom, tem uma pergunta, né, que era justamente para falar mais sobre a vida do Trotsky, não sei se a pergunta veio antes do que eu estou falando agora, imagino que sim, mas, como eu falei um pouco mais, vou ficar por aqui agora, qualquer coisa a gente fala mais nas próximas. Assim, todas as aulas vão ser muito... a vida do Trotsky se entrelaça aos grandes combates revolucionários da luta de classes e ao grande processo e às grandes lutas políticas e teóricas da época dele. Então, sempre um pouco da vida dele a gente vai ter que entrar, ainda que o curso, né, só em 4 aulas para essa obra tão vasta que o Trotsky tem, sempre é uma dificuldade, né, o quanto falar da vida dele, o quanto não, mas espero aí a ajuda de vocês que estão assistindo para perguntar, criticar e tal, e a gente, com isso, vai melhorando a exposição aqui. Tá? Então, por enquanto, eu vou achar que isso está suficiente. A pergunta sobre falar um pouquinho mais da concepção da Revolução Permanente, ainda vou voltar a ela. Tem uma outra pergunta aqui. Pergunta muito interessante. Fala assim, ao ler o texto para a aula de hoje, dá a impressão que a tomada do poder pelo proletariado só foi possível pela articulação de interesses de protagonistas diferentes, burguesia, campesinato, proletariado. Se puder problematizar um pouco mais isso, né? Pois todos estavam voltados para esses, né? Burguesia, campesinato, proletariado, pois todos estavam voltados para o mesmo inimigo, superar o sistema anterior, do que pelas condições materiais dialéticas, já que o país mais vou comentar um pouquinho melhor, acho que tem a ver com a questão de desenvolver mais a ideia da Revolução Permanente.
Outra pergunta, os mencheviques em 17 mostraram que ao seu lado não era dos trabalhadores e camponeses. Podemos dizer que correntes reformistas, em momentos duros da luta de classe, escancaram seu lado mais inclinado a ideias burguesas? A Rússia perdeu essas batalhas em 1905 porque o partido ainda não estava preparado para a revolução? Ótimo, já vou pegar isso. Em um dos textos, Trotsky levanta uma questão sobre a passagem do exército para o lado dos revolucionários. Quais seriam as possibilidades disso ocorrer no Brasil atual no processo revolucionário? Nossa, maravilhosa essa pergunta também, todas muito boas, né? A primeira era da Valéria, Tachi, Madalena, Jackson, e agora uma do Pedro Costa. Edson, quando Trotsky vai analisar a Revolução de 1905, no Balanço de Perspectivas, escrito na prisão no ano seguinte, ele cria o termo de desenvolvimento desigual e combinado. Poderia falar sobre? Ótimo. Então, vamos lá, vou tentar ligar essa com a da Valéria e vamos tentando responder aí, porque as perguntas estão realmente excelentes. Sim, exatamente, né? Esse livro, né, Balanço e Perspectivas, às vezes tem como resultados e perspectivas. Eu gosto de balanço e perspectivas, né? Que é justamente isso. A Revolução acabou, né, foi derrotada, mas deixou uma marca enorme, né? Eu até comecei a falar do Franz Mehring, acho que eu perdi a linha de raciocínio. Mas o Franz Mehring, esse historiador do alemão, ele vai falar justamente depois desse momento quando o tsarismo dá aquela capitulada, né? De falar que vai fazer uma constituição, não, vai fazer para tentar acalmar a revolução. Ele fala uma coisa muito semelhante ao que o Trotsky vai dizer também, que é que ao fazer isso, por mais que não desse para confiar nas palavras do tsar, né? Tem um discurso maravilhoso que o Trotsky dá na sessão do soviético, que é falando assim, falando para os trabalhadores, falando, né, como que aquela vitória, não é uma sessão do soviético, não, falando num comício de massas mesmo, que aquela promessa do tsar de fazer uma constituição, né, justamente ele, que era o autocrata de toda a Rússia, que se negava a aceitar qualquer reforma constitucional, era uma grande vitória do proletariado, era uma grande mostra da força imparável da revolução e de que o tsar estava marcado para ser derrotado e ser expulso do poder, né? E ele, compartilhando o entusiasmo por conquistar aquilo, né, amassa o papel e joga e fala, mas assim como eu estou jogando esse papel aqui, né, são palavras que podem ser largadas a qualquer momento, e nós não fizemos revolução até aqui para acreditar em palavras, né? Então, o Trotsky, nisso, ele tinha muita firmeza de que, ao mesmo tempo, né, de que era um reconhecimento da derrota, uma derrota moral do tsar, que mostrava que era uma questão de tempo agora para a autocracia cair, mas, ao mesmo tempo, sabia que só a revolução seguindo que poderia realmente arrancar pela força, né, derrubar pela força essa autocracia, né, e substituir por um governo de trabalhadores. Então, essa é a visão do Trotsky. E aí, apesar disso, então, obviamente, né, não enganou muito o Trotsky, nem a linha de frente dos trabalhadores. Todos imaginavam que, apesar dessas palavras, o que o tsar estava querendo era ganhar tempo para poder reagrupar suas forças e conseguir, em uma nova ação repressiva, liquidar de uma vez por todas, né, a revolução. E isso é muito interessante também. Esse livro é interessante porque ele mostra ele não descreve só as medidas de luta, ele escreve muito por dentro, né, as medidas de luta, de organização dos trabalhadores, etc., mas também ele mostra essas maquinações que as classes dominantes fazem, né, de hora vir com a repressão aberta, hora vir com as promessas, com os cansos de sereia, né, e buscando ganhar tempo para poder derrotar a revolução, e por isso que nas horas decisivas é fundamental a preparação, enfim, né. Isso a gente vai falar bastante, porque em 1917 todas essas lições desse processo foram tiradas e por isso foi possível vencer, né? Então acho que na próxima aula a gente vai poder falar bastante desse aspecto, né? Agora, voltando ao que tinham perguntado, na questão dos resultados e perspectivas, então realmente o Trotsky vai falar dessa questão do desenvolvimento desigual e combinado, que é um termo
apesar de não estar assim como, né, às vezes ele até fala teoria do desenvolvimento desigual e combinado, né, ou às vezes ele fala assim, são duas leis, né, a lei do desenvolvimento desigual, que o Marx falava em vários momentos, mas tem uma outra lei que acompanha ela, que é o desenvolvimento combinado. Tem a ver com aquilo que eu falei, que, né, na introdução desse livro aqui, o Trotsky pega isso, na história da Revolução Russa, na introdução, ele faz a grande história da Revolução Russa que ele escreveu, né, em 3 tomos sobre 1917. Ele vai desenvolver bastante isso, e nesse texto que foi citado aqui pelo Pedro Costa, de fato, tem, que é essa ideia, eu tentei transmitir ela sem falar, né, naquela contextualização anterior, que tem a ver com isso, né, ou seja, o desenvolvimento do capitalismo, ele é desigual, né? Ou seja, ele não vai ser simultâneo em todos os lugares, igual em todos os lugares o capitalismo se desenvolve na mesma velocidade, da mesma forma, etc. Né? Ele vai ser desigual necessariamente, né? Para que, inclusive, tenha os países mais avançados, tem que ter outros mais atrasados e assim por diante. Agora, depois, enfim, na nossa época, até hoje, a gente vê isso claramente. Agora, o Trotsky chama atenção para essa lei do desenvolvimento combinado, para dizer, mas isso não significa que esse atraso seja absoluto. Então, para colocar em termos concretos do debate da época, se a Rússia é atrasada em relação à Europa e cumpre o seu papel, né, no sistema internacional por esse atraso, isso não significa que ela é simplesmente atraso em toda a linha, né? Porque justamente a relação entre o mais atrasado, a Rússia atrasada, e a Europa mais avançada do ponto de vista econômico capitalista, faz com que vários elementos desse mais avançado penetrem na Rússia. E aí penetrem de uma forma que é combinada. Por quê? Porque o Trotsky usa uma imagem várias vezes que é muito forte, que é pensando assim... por exemplo, né, não vou nem falar de imagem, vou falar do processo histórico mesmo. Né, na Rússia, não teve um surgimento de grandes cidades mercantis, como as que surgiram no final da Idade Média Europeia, onde daquela camada de comerciantes, artesãos que enriqueceram mais, começaram a montar corporações, e essa pequena burguesia, né, que surge nas cidades na Idade Média, é ela que, no caso da Europa, é ela que vai se desenvolvendo historicamente e dá origem à grande burguesia, né? Isso é uma ideia, me marcou muito quando eu aprendi a pensar assim, né? A pequena burguesia, historicamente, é uma classe mais antiga, né? E a grande burguesia é que surge da concentração dessa pequena burguesia, né? De grandes proprietários que conseguem, aí depois, né, arrancar a terra aos camponeses, aos servos, etc., e se transformar em proprietários capitalistas no sentido moderno do termo. Mas esse é um processo que atravessou séculos no caso europeu, né? E deu a essa burguesia, vamos dizer, um desenvolvimento orgânico. No caso russo, o que o Trotsky mostra é como não, por exemplo. Né? Você tem uma estrutura social que bastante é marcada ainda por aquela nobreza latifundiária com os seus servos, que até pouco tempo antes, no século XIX, né, contavam, inclusive, o número de servos nas suas propriedades como quantas almas você tem. Né? Um proprietário dizia para o outro, eu tenho tantas almas, tenho 500 almas, eu tenho 1000 almas. É assim que eles tratavam, que realmente eles se consideravam senhores da vida e da morte dos camponeses, e de fato eram. Né? Então, quando, ao longo do século, principalmente da segunda metade do século 19, né, dos 1800, e principalmente no finalzinho, as últimas 2 décadas, 1880 e 1890, são justamente os capitais daqueles países avançados europeus, né, em particular a Inglaterra, a França, com muita força, a Alemanha, que, na sua necessidade capitalista de se expandir, né, a gente viu bastante isso no curso que o Yuri deu aqui para a gente há pouco tempo atrás, né, nessa necessidade de se expandir, o capital europeu entra na Rússia e organiza grande produção, grandes indústrias, né, grandes centros industriais. Né? Então, ao fazer isso, o que o Trotsky... Então, aí o Trotsky fala, quando você olha, então, para a Rússia, você encontra o quê? Esse desenvolvimento desigual e combinado.
você encontra aquele terreno, vamos dizer, de atraso total, mas no qual não é que aos poucos foi surgindo uma burguesia que foi acumulando até fazer uma fábrica de 1.000 operários. Não, o capital veio de fora. É bastante como o nosso caso aqui, né? Não, antes de falar do nosso caso. Então, qual que é a contradição que se coloca? Que esse capital externo, quando entra na Rússia, ele e o próprio Estado, né, a autocracia imitando esse capital também cumpre um pouco esse papel internamente, arranca os camponeses da terra, rapidamente transforma em operários industriais em grandes aglomerações. Só que a burguesia não se formou com a mesma velocidade, com a mesma força. Então, qual é a contradição? Que você tem um proletariado que, em termos relativos, é muito mais forte do que a burguesia. Essa é a chave de por que o Trotsky vai ver. Esse desenvolvimento desigual combinado é a chave de por que o Trotsky vai dizer que não é loucura, pelo contrário, é uma previsão histórica que se confirmou, inclusive, depois, que essa classe operária vai ter essa força de poder dirigir uma revolução, inclusive para fazer as tarefas que a burguesia, que seriam da burguesia, mas ela não tem essa força para fazer. Eu acho muito interessante porque a gente pensa um país como o Brasil, né, que já na transição ali do fim do período colonial e da fase do império e tal, tem uma combinação entre a exploração da mão de obra escrava e o início de uma industrialização. Mas o capitalismo mais moderno, no sentido mais pleno que a gente entende, basicamente se desenvolveu mais ao longo do século XX, no começo do século XX no Brasil, né? E num sentido de uma economia mais moderna, inclusive, depois já dos anos 30, depois da Segunda Guerra Mundial. E o interessante é que muitos autores brasileiros falam assim, por causa vem a história achando que a classe trabalhadora brasileira é uma visão meio menchevique, a classe trabalhadora brasileira é fraca porque não teve um desenvolvimento capitalista autônomo no país, etc, etc. Mas, na verdade, é interessante, porque quando as grandes multinacionais vêm e instalam, por exemplo, indústrias depois da Segunda Guerra Mundial, elas fazem um pouco esse mesmo papel. Ou seja, não espera que um setor da burguesia brasileira seja capaz de desenvolver uma grande indústria automobilística nacional para ter os operários metalúrgicos que fazem o grande ascenso operário dos anos 70 e 80 aqui no Brasil, né? Então, é justamente os operários de marcas internacionais, né, de multinacionais, mas que tem esse desenvolvimento. Então, acho que essa questão, para trazer um pouquinho para agora, essa questão do desenvolvimento desigual combinado, que assim, daria para desenvolver muita coisa sobre isso, né? Seguramente, essa questão tem a ver com as três concepções, e é o que eu falei, né? A questão da revolução permanente, nesse primeiro momento, ela está basicamente ligada a isso, né? A entender a esse papel que a classe trabalhadora vai ter de tomar na sua mão as tarefas da burguesia, né? De tomar na sua mão os anseios da grande massa camponesa e de, ao fazer isso, colocar a sua marca na revolução russa. E, ao fazer isso, desembocar um processo internacional, porque, para o Trotsky, como, enfim, para todo o marxismo genuíno, né, a superação do capitalismo só pode se dar em nível internacional, né? Então, a Revolução Russa sempre vista, tanto pelo Trotsky como pelo Lenin, como parte de um processo revolucionário europeu e mundial. Então, agora, depois, quando a gente falar, principalmente, depois de 17, depois na luta contra o stalinismo, o Trotsky vai desenvolver mais uma visão mais aprofundada, né? Essa visão que combina o papel da classe operária em relação aos camponeses, em relação às demandas democráticas da Revolução, né? O processo da Revolução que começa nacionalmente, mas precisa se internacionalizar e se expandir para o mundo todo. E o processo interno da Revolução, esses aspectos que estão em embrião já nessa formulação ali que o Trotsky faz depois de 1905, vão ser muito mais desenvolvidos nos anos 20, no que a gente às vezes chama assim, uma segunda formulação da teoria da Revolução Permanente, que é mais completa. Então, aí a gente vai ter tempo de, nas próximas aulas, falar isso para dialogar com a pergunta aí do Clayton, que eu não tinha citado ele, mas é uma pergunta muito boa. Espero que, por enquanto, dê para segurar aí com o que eu falei até aqui, né? Eu acho que essa também, espero ter conseguido responder mais ou menos a pergunta da Valéria sobre
sobre essa questão, porque tinham, de fato, né, então, interesses de classes diferentes, que todas eram contra o czarismo, mas tem uma coisa interessante que é o seguinte, essa visão, só queria deixar claro uma coisa, porque eu vou até me aproveitar de uma formulação que o Lenin faz nesse texto que eu citei antes, que é o Duas Táticas da Social-Democracia, mas que tem tudo a ver com todo o processo que o Trotsky descreve ao longo desse livro inteiro, 1905, que é o Lenin polemizando com os mencheviques. O Trotsky faz formulações muito parecidas, mas aqui no texto do Lenin é um subtítulo, então fica bem marcado. Que ele fala assim, diminuirá a amplitude da... Ele faz uma pergunta, né? Pergunta retórica. Diminuirá a amplitude da revolução caso a burguesia se afaste dela? E, obviamente, ele está fazendo essa pergunta para responder que não. Ele fala, quanto mais a revolução se aprofundar, essa é a contradição que eu queria falar um pouquinho, dialogando aqui com a Valéria. Apesar de ter no seu interior, né, entre as demandas da revolução, demandas que eram burguesas, e que, inclusive, isso não deu para eu falar, porque eu fiquei com muito pouco tempo, peço desculpa aí para vocês, mas quem puder ler o livro do Trotsky vai ver, o de 1905, porque é interessante como a postura da burguesia em relação ao processo revolucionário é dúbia, né? Eu vou pedir desculpa para fazer uma analogia que a gente tem que ver com muito cuidado sempre, porque são processos históricos diferentes, países diferentes, e em particular, lembrando sempre o nível de anacronismo social daquele regime social e político russo daquele momento. Mas se a gente for ver, em certo sentido, quando a burguesia, mesmo quando, por exemplo, a burguesia quer se livrar de um governo que, por algum motivo, desagrada ela, um governo, seja porque é irracional, seja porque é reacionário demais para a situação, seja porque está comprometendo os próprios negócios da burguesia, a burguesia, mesmo hoje em dia, às vezes pode até flertar com alguns processos de luta de massas que ajudem a desestabilizar esse governo e dar lugar a um outro governo que seja mais interessante para a manutenção do regime burguês, dos negócios burgueses. Ou, às vezes, o próprio, não só um governo, o próprio regime, né? Se a gente pensar ali no final da ditadura militar no Brasil. Num determinado momento, a burguesia já vê que a ditadura já é disfuncional, até, por própria dominação burguesa. Então, até um certo limite, a burguesia consegue, permite e até vê com bons olhos, né, algum nível de luta que sirva nesse sentido de pressão. Agora, é muito limitado isso, porque basta que se desenvolva um pouco mais e a burguesia já, com seu instinto de classe dominante, né, sabe que o principal é não deixar que todo o processo revolucionário na nossa época vai se chocar contra a propriedade burguesa, né? Porque, enfim, é a classe que explora todos nós, né? Que explora a grande massa da humanidade, né? Então não tem como uma luta de massas genuinamente revolucionária não se chocar contra isso, né? Agora, então, esse movimento, em 1905, é sobre isso que eu estava pedindo desculpa de não ter conseguido desenvolver mais, mas no caso da Rússia de 1905, é mais ainda, porque a burguesia realmente gostaria de um regime constitucional, inclusive do ponto de vista econômico, seria mais favorável aos seus negócios, né? Então, no começo, ela vê ali o processo revolucionário, não vou dizer com bons olhos, mas mais ou menos com bons olhos, né? E aí ela vai tentando dialogar, tentando tal, mas para poder justamente ter o seu papel de contenção, mas a questão é que ela era muito fraca perto do processo revolucionário. Então, na hora decisiva ali, principalmente nos meses de outubro, novembro, principalmente novembro e dezembro de 1905, é claríssimo como ela cerra fileiras junto com a reação. Inclusive tem um líder burguês, que eu Trotsky cita, o Miliukov, né, que fala que, escrevendo depois, ele fala assim, ele meio pede desculpa, assim, por não ter sido mais veemente contra-revolucionário desde o começo do processo, mas ele fala, mas vocês têm que lembrar que a situação era difícil, porque o clima do país era muito revolucionário, a gente tinha que tentar dialogar com isso. Então, é isso aí. Enfim, eu já estou há bastante tempo aqui, eu acho que a gente vai ter que
terminar daqui a pouco, deixa eu só ver se eu... A pergunta da Madalena, acho que um pouco eu respondi hoje, sobre o papel dos mencheviques em 17 e tal, e também a outra pergunta de que se o partido não estava preparado para a Revolução, eu acho que um pouco eu dei alguns elementos para responder ela hoje, e acho que a gente vai conseguir responder ela bem mais na semana que vem, quando a gente falar de 1917, porque aí vai dar para comparar os dois processos. Só uma coisa que eu não queria deixar de dizer já hoje eu acho que não só o partido não estava preparado, mas a classe não estava preparada, né? Foi uma experiência totalmente nova, mas a própria classe operária, o processo em todas as classes, vamos dizer, no próprio proletariado, mas entre os camponeses, né, todo esse processo ele não tinha amadurecido tanto quanto a gente vai ver que foi em 17. A capacidade dos trabalhadores de trazer os camponeses de forma mais decidida para o seu lado não estava tão desenvolvida em 1905, mas seguramente essa questão do papel do partido cumpriu também seu papel, né? Tem uma outra questão, o Anselmo queria a referência completa do livro 1905. Essas coisas a gente pode colocar, depois a gente coloca lá no... Eu mostrei aqui o livro, tal, mostrei... Depois, todos os livros que eu for citando, e até, de repente, outros, depois a gente coloca lá no campus, a referência, e aí dá para todo mundo pegar, né? Eu acho que é melhor, e aí, inclusive, porque eu fiquei numa dúvida sobre o... Acho que daqui a pouquinho a gente já vai encerrando, né? Mas, assim, eu fiquei numa dúvida se era bom colocar muito texto lá no campus, e eu achei melhor, até para não assustar as pessoas, né, a gente ser mais comedido agora, na hora para começar o curso, mas dá para ampliar bastante a bibliografia complementar, talvez nem tudo dê para disponibilizar como PDF, ou como link, né, como a gente fez. Eu tenho tentado dar mais prioridade a isso, né, infelizmente... O Trotsky, isso é uma coisa também, apesar de que se publicou bastante coisa do Trotsky, assim, mas, na verdade, muito pouco perto em português, em particular, né, se publicou muito pouco perto da obra que é muito vasta do Trotsky, né, ao longo das sessões, né, das aulas aqui do curso, a gente vai poder falar disso, mas, assim, o Trotsky, o nível de elaboração, a diversidade dos temas que ele desenvolveu, é tão grande que a única coisa que justifique que ele não seja mais conhecido, não seja mais lido, é justamente as perseguições que a burguesia, e que até muito pouco tempo atrás o stalinismo fazia, que tornavam muito difícil, né? Grande parte dessa literatura revolucionária do Trotsky circulava de forma muito restrita, né? Então, enfim, é uma coisa que a gente tem que saudar, e uma dívida que a gente tem que saudar, porque seguramente é um autor, um pensador de uma profundidade enorme, que traz muita coisa para a gente aí hoje. Está dando 2 horas aqui da aula, tinham me dito que era mais ou menos um tempo razoável, então, se não tiver mais alguma pergunta, acho que dá para a gente encerrar por aqui. Depois eu vou ver com cuidado de novo todo o chat e tal, e as perguntas que eu não tiver conseguido responder hoje aqui, dá para usar como material para preparar as próximas aulas também, né? Óbvio que elas também vão ter muitos assuntos, muito tema para a gente discutir, mas seguramente entra um pouco e a gente vai ligando, tá bom? Então, só antes de terminar, fiz algumas propagandas. Esse aqui, eu não falei dele hoje, vou só mostrar hoje, fica Estratégia Socialista e Arte Militar, com certeza a gente vai falar muito dele nas próximas. Mas antes de terminar, só queria dar um recado, né, óbvio, primeiro que uma coisa que não precisava nem ser dita aqui, porque foi dita já na preparação e no chamado ao curso, e todo mundo que está aqui com certeza está acompanhando muito de perto, que essas lutas que a luta negra nos Estados Unidos vem despertando no mundo todo, que é uma coisa maravilhosa, que mostra um retorno da luta de classes muito importante. Mas, em particular, quero falar de uma outra luta aqui no Brasil, que é essa aqui, abaixo as demissões na Latam, né? Hoje teve atos no aeroporto de Guarulhos,
A Latam, que é uma dessas grandes conglomerados capitalistas aí, né, que já é uma fusão da TAM que tinha aqui com outras companhias, e que em tempos normais acumula bilhões em todas as formas, e aí, quando tem qualquer dificuldade ou qualquer crise, não hesita em colocar milhares de trabalhadores nas ruas, né? Estão ameaçando com mais de 2.000 demissões, e realmente nenhuma demissão na Latam, acho que é uma bandeira que todos os trabalhadores, a juventude, os estudantes, todos os explorados no Brasil têm que se juntar aí para a gente barrar esse processo. Eu acho que vai ser muito importante se a gente conseguir isso, porque é parte de uma coisa que vai acontecer em grande escala, né? Se nós não resistirmos, a burguesia vai descarregar em grande escala os lucros que eles acharam que perderam, né? Para eles é suficiente para agravar ainda mais a miséria que eles reservam para a nossa classe. Então, barrar esse processo é muito importante, eu acho que é uma tarefa que está na ordem do dia aí. Se a gente conseguir barrar, muitos outros capitalistas vão hesitar muito, né? Esses grandes empresários que veem a gente só como números, né? Só como objetos, vão hesitar muito mais em tentar descarregar dessa forma a crise. Então, vou parar por isso aí, e até a próxima aula, quinta-feira que vem, às 19 horas, aqui no mesmo lugar. Então, valeu, gente. Obrigado.